boa noite. Fique ligado porque Direito em Debate já está no ar. E o nosso programa de hoje vai falar sobre cotas raciais. Veja quem está aqui com a gente. O Dr. Felipe Santa Cruz, ele que é o presidente da CAARJ, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro. O advogado Jorge Batista de Assis, ele que é membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro. E também é nosso convidado, o jornalista Cid Benjamin. Mas antes de começar o nosso debate, nós vamos saber a opinião do presidente da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Adi Damus, sobre o tema. Confira. O tema das cotas raciais continua produzindo acesos debates na sociedade brasileira. Há aqueles que as defendem como uma forma de corrigir essa distorção que marginalizou milhares de negros das escolas, das universidades brasileiras. Outros, que são contrários à adoção das cotas, entendem que elas só vão aprofundar a desigualdade, não vão corrigir essa distorção. À parte esse debate específico sobre as cotas, eu entendo que nós precisamos construir uma escola pública de qualidade no Brasil, onde todos estejam integrados, toda a população pobre, os negros, os índios, as pessoas das mais diferentes origens raciais. E, aliás, com uma escola pública de qualidade e democrática e universal, ali nós começaremos a banir o racismo de nosso país, porque vai ser com a convivência desde a tenra infância que o racismo não vai prevalecer, porque o racismo é um item cultural, o racismo é produto da cultura. Ninguém nasce racista, as pessoas são ensinadas a serem racistas. E numa escola pública, de qualidade, universal, democratizada, nós vamos ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, a não serem racistas. E assim nós vamos banir essa praga de nosso país. Eu queria começar esse programa aqui repercutindo a fala do Dr. Adi, Dr. Felipe. Dr. Felipe, Dr. Adi manifestou aqui uma preocupação de resgate de justiça social, né? Muitas pessoas dizem que as políticas de cota, elas feririam o princípio da igualdade da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Como é que o senhor vê essas questões todas? Primeiro, ressalvar até que a gente está aqui num debate com as posições que são pessoais. A OAB Rio de Janeiro, hoje, como Conselho Seccional, ainda não tem uma posição unificada do Conselho. Claro que ela tem a posição dos seus dirigentes e essa posição também é manifestada através da atuação da nossa comissão específica. O presidente tem uma preocupação e eu vou fazer coro com essa preocupação. A primeira coisa que nós temos que admitir, e é isso que a OAB quer incentivar o debate, é que a igualdade de fato não existe. Não existe igualdade real no Brasil hoje. Essa é a primeira pergunta que todos nós devemos fazer. Ou seja, no nosso ambiente, no ambiente de trabalho, qual é o papel efetivo do negro? Nós temos hoje, somos a segunda nação negra do mundo, né? E, mesmo assim, nos ambientes de decisão, nos ambientes da informação, de educação do país, essa presença maciça do negro, ela não se reflete. Algo deve ser feito. A posição, por exemplo, minha, é que é fundamental que se construa uma política de cotas, claro que por um tempo específico, para que essa política possa compensar um massacre histórico. O que eu acho positivo é que nós saímos daquela posição de que isso aqui é o país da alegria, da miscigenação, de que todos são iguais, porque essa posição, para mim, ela não é verdadeira. Eu queria passar para o jornalista Cid Benjamin. Cid, como é que você vê essa questão? Acho que esse debate é extremamente importante para mostrar que há uma desigualdade. No entanto, não me parece mais adequada a política de cotas raciais para superar o problema. Rapidamente eu vou explicar o porquê da minha posição. Em primeiro lugar, num país como o Brasil, é extremamente difícil dizer quem é negro e quem não é negro. As opções que foram apresentadas não me parecem adequadas. Uma seria uma espécie de um tribunal racial, que lembra coisas de um passado lamentável do nazismo. Uma outra é a autodeclaração, o que é muito complicado, porque as pessoas podem, para obtenção de vantagem, se declarar assim ou assado. Além disso, o negro, a maioria dos pobres, a maioria dos negros, de fato, é pobre. Mas dependendo da região do país, os pobres não são negros em sua maioria. No sul do país, por exemplo, os camponeses sem terra, do MST e tal, a maior parte deles é loura.
No sul da Bahia, são descendentes de índios. No norte do país, são índios também. De forma que essa questão de que, contemplando os negros, necessariamente se contempla os pobres, também não é muito verdadeira. Então, me parece que, se quer pensar em cotas, e a sua afirmativa, seria mais razoável pensar em cotas sociais, entende? Buscando outras formas de classificação, estudou em escola pública, renda da família, etc. E assim mesmo, com uma única condição, como disse o Felipe, por um período determinado. Porque senão fica sendo uma válvula de escape, já que não se tem ensino público adequado, monta-se um sistema de cota e se consegue que alguns pobres ou alguns negros entrem na universidade. Não, é preciso mudar ponta cabeça a educação no país, investir seriamente no ensino fundamental, fazer com que todas as crianças tenham ensino integral, em 2 tempos, etc. E tenham igualdade de oportunidades. Depois de 8, 9 anos de escola pública de qualidade, de excelência, isso significa ampliar muitos gastos, mas muito mesmo. Entende? Aí, não só a questão do racismo vai estar acabando, que vai todo mundo para a escola pública, entende? Como a questão de cotas vai desaparecer. Então, sintetizando, eu acho que, se é para ter cota, não deve ser uma cota racial, deve ser uma cota social. E amarrada a um período pré-determinado, dentro do qual haveria um maciço investimento na educação básica. Professor Jorge, como é que o senhor vê essas linhas de argumento? Eu gostaria de dizer, inicialmente, que as cotas não são uma criação da sociedade brasileira, como alguns detratores das cotas colocam, que são criação dos Estados Unidos da América. As cotas é uma modalidade de ação afirmativa, que se dominou chamar de ação afirmativa. Ou seja, as cotas, elas têm lastro na política de implementação dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas. No pós-guerra, com a criação da Carta de São Francisco, que constituiu a ONU, logo a seguir veio um conjunto normativo internacional que visou a proteção de direitos humanos. E aí a gente está a falar dos grandes pactos internacionais, dos quais a gente pode citar o Tratado Internacional de Direitos Humanos, Civil e Político, o Tratado Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Só que esses tratados, eles têm como condão, como escopo, direcionar a proteção aos direitos humanos da generalidade do ser humano. Mas a ONU percebeu que, com o recrudescimento do racismo, do antissemitismo, do nazifascismo, os países concertaram e fizeram conjunto de medidas especiais, e aí dirigidas à criança, dirigidas ao idoso, dirigidas a combater a tortura no mundo e dirigidas às vítimas de discriminação racial. Nesse diapasão, nós temos, a partir de 1965, a Convenção Internacional pela Eliminação de Discriminação Racial. E o Brasil é signatário dessa convenção. Ela entrou em vigor no nosso país em 8 de dezembro de 1970. No artigo 2º, no artigo 1º da Convenção, lá está dizendo das medidas especiais e temporárias para o combate à discriminação e à promoção da igualdade. Professor Jorge, só para a gente ficar bem situado no debate, eu gostaria que o senhor comentasse uma fala do Cid, quando ele diz que não é o tipo de política de cota que a gente está almejando, cota racial, que poderia ser solução dos graves problemas de desigualdade social no Brasil. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu diria que sim. Concordo a princípio com o doutor Felipe, mas eu acho que neste preciso momento do estado civilizatório da sociedade brasileira, as cotas são medidas emergenciais, elas têm cabimento, têm assento na normativa constitucional, na normativa internacional e têm assento constitucional. E mais no decorrer do debate eu vou demonstrar esse assento constitucional. Doutor Felipe, como é que se sairia dessa questão que o Cid levantou aqui? Realmente, a gente ter um critério de aferição racial no Brasil é uma questão bastante complexa, né? Aliás, no mundo não se tem Eu entendo essa preocupação do Cid, principalmente num país onde se escondeu historicamente o conflito racial, né? Porque em outros países isso é claro. Aí algumas pessoas
bem intencionados, nós vamos criar um conflito onde não existe. No Brasil, nós conhecemos aí toda a literatura, até de grandes brasileiros, como Darcy, dizendo, né, somos uma Roma rediviva, uma nova raça. Eu acho que não, acho que o que nós devemos buscar, eu entendo que é autodenominação, é a identidade, né? E entendo também o seguinte, que nós devemos enfrentar o problema, e aí eu vou fazer aqui um dado que chama a atenção, hoje, hein? Nós vivemos um momento que não há crescimento no país da base demográfica. Está caindo o número de crianças matriculadas no ensino básico e fundamental. Nós sabemos disso, principalmente nos grandes centros. Hoje, nos 25% mais pobres do povo brasileiro, 50% das vagas são de brancos. Então, ainda hoje, no nosso ensino público, fundamental, nós temos, e básico, nós temos as vagas na mão de uma minoria branca. Então, eu acho que, claro, que é a declaração do próprio cidadão. É claro que isso vai ser verificado e acompanhado pelo próprio movimento. Volto a dizer, é uma política temporária, é uma política emergencial e é uma política de compensação mesmo de uma injustiça histórica. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. O programa está muito interessante, mas o Direito de Debate volta já já. Não saia daí. E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre cotas raciais. Bom, quero retomar esse nosso segundo bloco, passando aqui para o jornalista Cid Benjamin. Cid, uma das questões que se levanta quando se tem a preocupação com cotas, não é com que ninguém é contra se fazer uma escola universal de qualidade para todas as classes sociais, enfim, para que a gente tenha um futuro melhor. Mas o que se faz com todas as pessoas que chegaram à maturidade da vida depois de terem passado por tantas injustiças, tantas faltas de oportunidades? Em primeiro lugar, ninguém é contra fazer uma escola universal de boa qualidade, que pegue todas as crianças do país e dê uma boa formação em tempo integral. Mas ninguém faz isso. Então, trata-se de ser a favor disso. Começar a fazer isso. E qualquer solução outra que seja emergencial por quê? É por um tempo determinado enquanto se faz alguma coisa. Não se fala desse alguma coisa. Não se fala da construção dessa escola. Entende? E a questão da opressão, ela existe numa sociedade de classes, evidentemente. Mas é uma opressão muito mais social do que racial, embora haja racismo. A opressão é muito mais social do que racial. Se se quer discutir cotas, eu insisto, tem que se pensar, em primeiro lugar, que não pode ser uma cota racial, porque o pobre é louro no sul e é índio no norte e no sul da Bahia. E esse pobre vai ficar fora? Vai ficar fora? Não pode. Então, vamos pensar numa cota social. Tudo bem, assim mesmo, emergencialmente. Enquanto se trabalha para valer, num prazo pré-determinado, entende? Em que se mude radicalmente o ensino. Porque qual é o quadro hoje no Brasil? As crianças pobres, negras e brancas, e índias, enfim, todas as crianças pobres vão para uma escola pública de má qualidade. As crianças, classe média, mais alta, vão para uma escola paga de boa qualidade. Quando chega na universidade, aí estão os exames, os testes mostrando que a escola pública é de boa qualidade na universidade. Essas vagas são ocupadas pelas crianças de classe média alta e de classe mais rica. Então, isso é profundamente injusto. Tem que mudar isso. E não dá para falar que cota, seja qual for a cota, emergencial ou racial, que é uma coisa social ou racial, que é uma coisa emergencial, mas não se fala mais. Quer dizer, então, emergencial por quê? Por quanto tempo? O que se vai fazer para que se tenha uma educação que não só dê a formação básica para todo mundo, como inclusive acabe com o racismo? Porque, como foi dito pelo Adir no início do programa, entende? Se a criança pequenininha, a criança negra, brinca com a criança branca, de médico e tal, não sei o quê, vai jogar bola, essa nenhum dos dois vai ser racista, entende? Porque o racismo é uma coisa incutida socialmente, entende? Então, eu volto a dizer, quer dizer, essa questão da cota racial, me parece, se quer corrigir injustiça, é limitada e injusta porque deixa de fora pobres que não são negros. E se quer modificar o quadro, modificar como? Investir na educação pública, essencialmente na educação fundamental. Eu acho menos grave que se tem que pagar depois o universitário, mas é um fundamental, um básico, você dá 8 anos de excelente formação para todo mundo. Isso é a medida mais democrática que você podia ter numa sociedade como a brasileira. Professor Jorge.
Olha, eu quero dizer o seguinte, as cotas, que são uma modalidade do gênero, ação afirmativa, elas já vêm com muito atraso, porque a previsão das cotas, como eu falei no bloco anterior, está prevista na Convenção Internacional pela Eliminação de todas as formas de discriminação racial da ONU, que o Brasil não só é signatário, como foi protagonista na construção desta importante convenção, que vem ao encontro de refazer uma nova sociedade, que vem ao encontro de refazer o entendimento entre as raças. E um detalhe importante, interessante, no início do século XIX, a metade do século XIX, e no caminhar para o século XX, nós tivemos medida de ação afirmativa. Uma política de imigração para afastar os negros da lavoura, trouxe milhares de outras nacionalidades para esse país, todas elas financiadas com terras, com créditos pelo governo brasileiro. E, estou me lembrando agora, 13 de julho de 1968, uma lei número 5465. Essa lei tinha como propósito instituir 50% de vagas para os filhos de agricultores e para os agricultores que morassem na zona rural, sendo proprietários de terras ou não. E 30% de vagas para os agricultores que morassem nas cidades, para que eles pudessem fazer, eles e os seus filhos, pudessem frequentar a escola de ensino médio e o ensino superior. Esta lei, ela teve vigência até 17 de dezembro de 1983, quando ela foi revogada pela Lei 7423. Estou a falar da Lei do Boi. E a sociedade não gritou. E a sociedade não movimentou a sociedade de hipótese alguma. Não feriu os princípios da sociedade. Agora, quando fala em cotas raciais, é uma grita enorme. Sim, mas ela tem previsão na Constituição, inclusive, se me permite, Zé, parágrafo 2º do artigo 5º. Lá está. Os direitos e garantias expressos na Constituição devem ser provenientes do regime dos princípios por ela adotado, pela Constituição adotada, e dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha, o Brasil é partícipe da Convenção. O Brasil tem que fazer programas de medida afirmativa. Professor Jorge, mas permita completar aqui uma provocação, mas com relação aos outros grupos sociais excluídos no Brasil, como também inseri-los também? Perfeitamente. Há o direito, há a Constituição, que fala na cidadania, na construção de uma sociedade justa, livre, solidária. Há leis que incluem. Tem vários conjuntos normativos, direitos e garantias, mormente situado no artigo 5º, que já estão a proteger todos os grupos de um modo universal. Doutor Felipe, o senhor concorda? Eu concordo. Eu acho que não podemos nunca fugir. O Brasil, ele vai levando as coisas. É a última nação do mundo, se não me engano, a acabar com a escravidão, né? Foi a nação, é sempre essa nossa meia solução. No momento de crescimento como esse do país, no momento que o país discute o futuro da sua mão de obra, discute o futuro das suas relações, nós temos que apagar uma dívida que nós temos com a população negra. Nós temos que ser firmes mesmo. O racismo não, o racismo é crime. O racismo nós não temos que aceitar em instância nenhuma. O racismo não pode ser repetido e tem que ser punido, é crime. Nós temos agora que corrigir uma distorção histórica. Cid falou das universidades e eu respondo aqui para o nosso telespectador. Você sabe por que a universidade pública é o medicina da universidade pública, é o verdadeiro filé mignon do ensino nacional. E ele é acessível só ao filho da elite branca bem-nascida? Sabe por quê? Porque a universidade sempre esteve na pauta dessa elite brasileira, que é branca. Lá, a escola básica do subúrbio nunca teve nessa pauta dessa elite. Então, vamos obrigar, temporariamente e emergencialmente, que o negro tenha acesso a essa vaga. E isso, sim, vai incentivar o debate da universalização. Eu queria passar para o jornalista Cid Benjamin. Cid, o argumento do doutor Felipe é muito interessante, na medida que é um fato mesmo que as elites brasileiras nunca se preocuparam com uma escola pública de qualidade, né? Ou não? Ué, mas esse argumento era meu também, não era só dele. Eu disse desde o primeiro momento isso, que quem fala em cotas emergenciais
Tem que pensar por quanto tempo, como é que vai ser, o que é que vai fazer ao lado disso? É investir na escola pública. É a tônica do que eu disse desde o início aqui. Estamos de acordo, eu e o Felipe. Uhum. Então, paralelo a essa emergência da ação afirmativa na sua modalidade de cota, podemos também pensar em criar, em elaborar um projeto de escola pública de qualidade para todos. Antes do nosso programa se findar, quero apresentar aqui esse trabalho aqui muito interessante, temas emergentes de direitos humanos, né? Onde o professor Jorge tem um artigo também. Professor Jorge, onde é que o nosso telespectador que tiver interesse pode se dirigir para conseguir um exemplar? Esse livro foi lançado pelo Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Campos. Ele está vendo em todas as livrarias, coordenado pelo professor Sidney Guerra, do nosso Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos. Qualquer livraria jurídica, o nosso telespectador encontrará esse livro. Eu queria passar para o Cid de novo. Cid, queria complementar? Não, acho que a minha opção está clara. Quer dizer, não é porque pensar na criança pobre e negra, não pensar na criança pobre filha do nordestino, na criança pobre filha do índio, etc. Tem que pensar na escola pública e se é para ter cota, tem que ser uma cota social por um tempo determinado, não é enquanto se dá uma melhoria no ensino fundamental, enquanto se faz uma revolução, isso aí. Entre 10 anos, vamos multiplicar por 10 a dotação orçamentária, vamos virar ponta-cabeça a educação básica nesse país e vamos aí avançar e acabar, dar um passo significativo para combater injustiças sociais e o próprio racismo. Então, Felipe, é necessário a sociedade segurar essa bandeira, né? De uma educação para todos de qualidade, né? Mas eu acho que o debate é muito bom. Muito bom, a gente enfrenta uma barreira histórica e acho que todo mundo deve refletir sobre o seu universo, sobre as opções de trabalho, como faz na questão da mulher, como faz na questão dos deficientes, como faz em outras questões de minoria. Qual é verdadeiramente o espaço que há aqui para os negros, qual é o espaço que há para essas outras minorias? Nós temos que ter uma sociedade mais justa, Júlio. Bom, infelizmente o Brasil ficou muitas décadas sem discussões como essa que a gente está travando aqui. Ficamos muito honrados de estar levando essa discussão para você, prezado telespectador internauta, mas, infelizmente, o Direito em Debate fica por aqui. Mas continua na internet. Você pode rever esse programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. O Dr. Felipe Santa Cruz, ele que é presidente da CAARD, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, o advogado Jorge Batista de Assis, ele que é membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB Seção Rio de Janeiro, e o jornalista Cid Benjamin. Semana que vem, a gente se encontra em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.